Dr. Renato Brasileiro de Lima. Ele é promotor de justiça da União do Estado de São Paulo e professor de processo penal e legislação criminal especial do G7 Jurídico, autor pela editora Jupovdivin. Eu passo a palavra para o nosso palestrante, desejando a todos um ótimo trabalho. Boa tarde a todos, meus queridos colegas aí do Ministério Público, toda a audiência que nos acompanha nesse exato momento. Dizer que é uma enorme satisfação participar desse 5º congresso, desse 5º encontro nacional do Ministério Público do Júri e cumprimentar todos os colegas que me antecederam, professor, eu chamo de professor, né, professor de todos nós, Edilson Mongenor Bonfim, pela brilhante palestra, doutora Lúcia Helena de Lima Calegari também, que me antecedeu, excelentes palestras, fico até numa posição muito difícil aqui. E parabenizar o Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa da conselheira, minha querida amiga Fernanda Marinella, pela organização de um evento desse porte. Um evento tão importante para todos nós do Ministério Público e, sobretudo, para vocês, colegas, que atuam no dia a dia do Tribunal do Júri. Eu também não poderia deixar de render minhas homenagens aos colegas que participam aí do dia a dia dessa batalha do Conselho Nacional para a organização de eventos como esse. Então, aqui eu vou cumprimentar meus queridos amigos, colegas, o Dani Salles, o Diego Barbiero, a Monique Vaz, também não poderia deixar de citar o Vladimir, que fica aí, né, nessa árdua tarefa de organizar toda essa mídia, toda essa comunicação que nós temos. Colegas, dito isso, o Dani me convidou para o evento, provavelmente porque, como um evento do Conselho Nacional, tinha que ter um representante do MP militar. E aí, hoje, com tantas cotas que nós temos que respeitar, um representante do MPM que, sei lá, torcesse para o Atlético Mineiro. Só tem eu mesmo. E aí recebi esse convite. Para quem me conhece, né, pessoal, de aula, de livros, sabem que os temas mais complicados geralmente são passados para mim. Eu vou me lembrar aqui com muito carinho, Dani, lá em 2006, quando eu comecei a dar aula no LFG, a convite do nosso querido e saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Eu lembro que ele me chamou, Dani, para dar uma aula sobre medidas assecuratórias. Eu falei assim, Renato, você fala sobre o assunto? Falo, professor, domino esse assunto. E lá eu fui. E aqui, pessoal, estou com vocês para falar de um tema igualmente árduo e complicado, talvez não tão agradável, né, palatável quanto os temas trabalhados pelo professor Edilson, pela professora Lúcia Helena, que é o tema das nulidades no júri. Quando o Dani me sugeriu isso, eu falei assim, nossa, Dani, que legal, na hora do almoço, poder falar sobre nulidades no júri. Mas, preparando a palestra aí ao longo dessas últimas semanas, revisando ontem pela madrugada, pessoal, eu me preparava para a palestra e tentando pensar o seguinte, como é que eu posso contribuir para o dia a dia dos senhores, né? E a teoria das nulidades é fundamental, porque hoje nós sabemos, os senhores, então, em processos aí com vários acusados que se arrastam por muitos e muitos anos, não há nada pior do que uma nulidade sendo declarada. Isso dói muito, dói não apenas para a sociedade, há um sentimento de descrédito, um sentimento de impunidade, mas no caso dos senhores, das senhoras, terão que refazer um plenário do júri, terão que refazer uma primeira fase do júri. Quer dizer, imagine o prejuízo que é causado, a depender do caso concreto, contribuindo inclusive para uma prescrição. Então, ao longo dessas últimas semanas, com base na análise da jurisprudência do STJ e do Supremo, que hoje são tão pródigos, né? O Mongenor falou sobre isso, nulidades são declaradas diariamente, qualquer coisinha uma nulidade já é declarada. O meu objetivo foi contribuir para esse congresso, Dani, falando sobre nulidades que podem ser reconhecidas no júri. E tentando, quer dizer, se eu conseguir, Diego, eu já vou ficar muito feliz, tentar evitar que um júri de vocês seja anulado. E para falar sobre isso, eu procurei sintetizar em duas fases. A gente fala primeiro sobre possíveis nulidades na primeira fase do júri e, logicamente, o que será muito mais relevante, possíveis nulidades na segunda fase do procedimento do júri. Pois bem, a teoria das nulidades, senhores, vamos começar por aí. Por que existe uma nulidade? Aqui
Vou citar a professora Ada Pellegrini Grinover, que de maneira, professora de todos nós, sempre nos ensinou o quê? Que a nulidade está para a tipicidade processual, assim como a pena está para o crime. Ou seja, de que adianta, agora pense nesses crimes novos, como stalking, por exemplo, de que adianta eu criar um crime de stalking se concomitantemente não houver uma pena? O raciocínio é o mesmo em relação à tipicidade processual. De que adianta a Constituição Federal, a Convenção Americana e a legislação ordinária prever formas para a prática dos atos processuais se não houver uma espécie de sanção para a sua inobservância? É aí que surge a nulidade. A nulidade, então, colegas, ela nada mais é do que uma sanção aplicada a um ato processual defeituoso, privando de sua aptidão para produzir seus efeitos regulares. Essa é a nulidade. Ao longo dos anos, todavia, e posso aqui estar equivocado, não sou dono da verdade, mas ao longo dos anos, o que nós temos percebido, Monique, Diego, Dani, é que em determinados casos, você acaba utilizando a teoria das nulidades para produzir uma nulidade de maneira deliberada. Eu ontem, pensando, revisando aqui a palestra, pensava sobre isso. É basicamente como jogar bola com meu filho. João Pedro está com 5 anos, Dani, e é impressionante. Você começa a jogar bola com ele, e aí, vez por outra, ele está ganhando, vez por outra, ele está ganhando. Durante o jogo, ele inverte as regras, ele vai mudando tudo. Então, ele troca o gol, fala, não, pai, você fez gol aqui, esse gol que você fez vale para mim, e vai trocando as regras. E hoje, colegas, vocês certamente devem experimentar isso aí no dia a dia profissional, na sua atuação ministerial. Quantos processos não participamos, nos quais percebemos que nulidades vão sendo deliberadamente colocadas? Quer dizer, não há uma preocupação em relação ao mérito, não há uma preocupação em relação a questões processuais. Em muitas situações, não raro que isso aconteça, percebemos que condutas são praticadas, ora pelo acusado, ora, lamentavelmente, pela própria defesa técnica, de maneira deliberada a produzir uma nulidade que amanhã poderá ser arguída pela defesa. Outro dia falava sobre isso numa palestra, o princípio da boa-fé objetiva processual não é um princípio de aplicação restrita ao processo civil. A gente pega doutrinadores, por exemplo, ontem estava dando uma revisada, o professor Fred Didier vai falar que, por exemplo, o artigo 6º, as partes devem cooperar para uma solução justa, proferida dentro de um prazo razoável. Esse princípio não é exclusivo do processo civil, ele também é válido para o processo penal. E hoje o que lamentavelmente se vê é que, em prol do mais nobre exercício da ampla defesa, quer dizer, no âmbito do júri, da plenitude de defesa, acredita-se equivocadamente que vale tudo, que vale absolutamente tudo. E o que a gente vê é uma guerra sem regra nenhuma. Guerra que é levada a efeito, sobretudo pela defesa, diante da gravidade das imputações de crimes dolosos contra a vida, em muitos casos com comportamentos antiéticos. A parte produz uma nulidade para amanhã poder se beneficiar dela. Quer dizer, por mais que não se possa negar ao processo penal a característica de um jogo, já que você coloca frente a frente pessoas com interesses diametralmente opostos e, às vezes, até com ânimos exaltados, principalmente no âmbito do júri, colegas, é necessário que tenhamos regras, como, aliás, em qualquer outra atividade humana. Se pensarmos, por exemplo, na própria guerra, é só dar uma olhada no Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma prevê várias condutas ali em que você tem um verdadeiro crime de guerra, em que a pessoa se vale de uma conduta fraudulenta. Então, por exemplo, eu não posso levantar uma bandeira me rendendo para depois querer aniquilar o meu inimigo. Ora, então por que não defender, se mesmo na guerra existem regras,
Por que não trabalhar com a ideia de que no processo penal, senhores, existe um princípio da boa-fé? Como diz a doutrina, existe um princípio do devido processo leal, que é válido também para o processo penal. Aliás, cito aí no nosso manual de processo penal várias decisões recentes, pasmem, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que vem reconhecendo a possibilidade de aplicação desse princípio, dizendo então que configura abuso do direito de recorrer, configura o exercício abusivo do direito de defesa, a utilização excessiva e manifestamente procrastinatória da via recursal. E, em muitos casos, o próprio Supremo Tribunal Federal tem admitido, inclusive, a aplicação de multa por litigância de má-fé. Então, essa ideia, colegas, tem que ser trazida para o nosso debate e, sobretudo, deveria ser melhor sopesada pelos tribunais superiores, que são pródigos em reconhecer nulidades, sem, no entanto, se atentar e preocupar-se com princípios como lealdade, boa-fé objetiva, cooperação e assim por diante. Em muitos casos, reconhecendo nulidades que foram ardilosamente provocadas pela própria parte, dada a impossibilidade, por exemplo, de se defender em relação ao mérito. E por que esse tema nulidades, Dani? Por que esse tema é extremamente importante e caro para os senhores e senhoras que atuam no Tribunal do Júri? Porque, falando exclusivamente do plenário do júri, colegas, ali, se há uma nulidade, tudo estará destruído. Quando a gente dá aula em cursos preparatórios, a gente sempre explica para os alunos, e aqui peço vênia, só para lembrá-los em relação a isso, quando se estuda a teoria das nulidades, nós temos dois princípios, cara e coroa, né? Primeiro, o princípio da causalidade. Artigo 573, parágrafo 1º do CPP. Quando uma nulidade é declarada, você precisa verificar se há uma relação de causalidade com outros atos, se há uma relação de dependência. Havendo, você vai anulá-los também. A outra face do princípio da causalidade, senhores, é o princípio da conservação dos atos processuais, que, por sua vez, está previsto lá no Código de Processo Civil, artigo 281, que vai dizer que quando você anula um ato complexo, por exemplo, não necessariamente você precisa anulá-lo integralmente. Se você verificar que há uma parte desse ato que não guarda relação com aquilo que foi anulado, você não precisa anular. Então, o princípio da causalidade, princípio da conservação dos atos processuais. Qual é o problema no plenário do júri? O problema ali, senhores, é que você não pode aplicar esse princípio da conservação dos atos processuais. Como júri, temos que respeitar, por exemplo, a soberania dos vereditos, a incomunicabilidade dos jurados. Você não pode anular apenas uma parte do plenário do júri. E aqui, só para dar um exemplo, eu estava lendo, por exemplo, alguns julgados, e aqui lia, lá no STJ, o HC 246-223, colegas, todos os julgados que forem aqui citados, fiquem tranquilos, o material está aqui, me mandem mensagem pelo Instagram, Prof. Renato Brasileiro, terei enorme prazer em respondê-los. Mas um julgado interessante, Dani, originário da Bahia, e por quê? Porque houve um recurso em relação a uma qualificadora que foi reconhecida pelos jurados. E o Tribunal da Bahia entendeu que aquela qualificadora seria manifestamente contrária à prova dos autos. Eu pergunto aos senhores, posso refazer o júri exclusivamente no tocante a esse quesito quanto à qualificadora? Não. Percebem o problema? Quer dizer, palestra da hora do almoço, que foi deixada para mim, brincadeira, né, pessoal? Mas qual é a ideia? Um tema fundamental, porque quando uma nulidade é declarada no plenário do júri, você não tem como retomar a sessão a partir daquele ponto. Então, aqui no exemplo dado, queriam refazer um segundo júri a partir do quesito atinente à qualificadora.
O STJ, HC 246223, como também em outros julgados, diz que não. Você não tem como fazer isso. Você precisa rever o julgamento em sua totalidade, inclusive porque agora teremos obrigatoriamente um novo corpo de jurados para deliberar sobre esse crime em sua totalidade e não apenas em relação à qualificadora. Dito isso, colegas, e como meu tempo é extremamente curto, a gente já passa, então, Dani, à segunda parte da palestra, nulidades no júri. E como eu havia antecipado, eu procurei separar aqui primeira fase e segunda fase. E pensando principalmente, Dani, em como que eu poderia ser útil aos senhores e senhoras, principalmente trazendo questões novas que estão sendo debatidas pelos tribunais superiores e principalmente fazendo um cotejo com o pacote anticrime, Lei 13.964 e com a nova Lei de Abuso de Autoridade. Hoje, aliás, não está fácil trabalhar no âmbito criminal. Em relação às nulidades na primeira fase do júri, senhores, o que a gente pode trabalhar? A gente pode abordar questões importantes como, por exemplo, a não apresentação de memoriais ao final da primeira fase. Caracteriza nulidade? Cuidado com isso. Quando se trata de um procedimento comum, esqueçam, crimes dolosos contra a vida, geralmente a doutrina diz que a ausência de memoriais é causa de nulidade absoluta por violação à ampla defesa. Súmula 523 do Supremo. Mas e na primeira fase do júri? Posso admitir que o juiz, por exemplo, pronuncie o acusado sem a juntada de memoriais pela defesa? Cuidado, a doutrina entende que sim, desde que, obviamente, não reste visualizado um abandono do processo pelo defensor público, pelo defensor constituído. Mas em muitas situações, e os senhores e senhoras com a experiência que têm sabem disso, em muitas situações a defesa entende que não é, naquele momento, final da primeira fase, não é aquele o momento oportuno para antecipação de eventuais teses defensivas. Então, a despeito de uma atuação combativa por parte do advogado, ele entende por bem apresentar memoriais de maneira bem sucinta ou, às vezes, nem mesmo apresentar. Haverá nulidade nesse caso? Não. Aliás, aqui temos que lembrar a própria ideia da proibição do venire contra factum próprio. Ou seja, você não pode querer suscitar uma nulidade para a qual você mesmo concorreu. Em mais um julgado recente do STJ, senhores, agora de agosto de 2021, Diego, da aula de processo penal hoje é uma aventura diária, né, pessoal? Você fala uma coisa pela manhã, se bobear à tarde, eu já estou desatualizado. Mas no agravo regimental, no HC 559-100, o que o STJ entendeu? Abre aspas, rapidamente. Alegação de nulidade pela falta de alegações finais, cerceamento de defesa, inocorrência. Aplicação do princípio do non venire contra factum próprio, agravo regimental desprovido. Quer dizer, se a própria defesa deixou de apresentar os memoriais, como é que amanhã ela vai querer suscitar uma nulidade que ela mesma provocou? Artigo 565 do CPP, é o que começamos a nossa exposição falando. Princípio da boa-fé, princípio da lealdade, também são válidos para o processo penal. Dani, uma outra nulidade que tem me preocupado muito e que eu tenho chamado a atenção dos colegas sempre que posso, porque tem se tornado algo muito comum. Aliás, deliberadamente para provocar nulidade. Sabe qual que é? Não sei se você já viu essa, Dani. Certamente que sim. Interrogatório, direito ao silêncio exercido de maneira parcial. Colegas, muito cuidado com isso. E por quê? Hoje tem se tornado muito comum o acusado, seja na primeira fase, perante o juiz sumariante, seja na segunda fase. O juiz sumariante vira para ele e fala assim, olha, o senhor tem direito ao silêncio, o senhor nada poderá dizer. Aí ele vira e fala assim, excelência, eu só vou responder às perguntas do meu advogado. Prática comum ou não? Os senhores certamente que já devem ter visto isso aí, já devem ter atuado. Eu, num ambiente muito mais restrito, Justiça Militar agora virou moda fazerem isso.
certamente que já aconteceu. Pode ou não pode? Em muitos casos, o que tem acontecido nessas situações é que o juiz indefira a realização do interrogatório. O juiz diga para a defesa, olha, diga para o acusado, ou você responde tudo ou você não responde nada. Você não pode escolher de quem você vai responder as perguntas. Colegas, eu entendo argumentos nesse sentido, eu até, de certa forma, compreendo a revolta que nos causa em certas situações, porque você fala, mas espera aí, como é que você vai responder só as perguntas da defesa? Cuidado, todavia, e por quê? Porque os tribunais superiores têm declarado nulidades nesses casos, quando o juiz nega a realização do interrogatório, especificamente em relação às perguntas da defesa. Aqui a ideia, e eu cito aqui para vocês, por exemplo, no STJ, o HC 628-224. Aliás, se não me engano, eu gravei um vídeo sobre isso lá para a nossa página do YouTube, abordando esse assunto, colegas. Há de se entender o seguinte, o acusado tem o direito ao silêncio constitucionalmente previsto. E se ele tem esse direito, respeito posições em sentido contrário, mas os tribunais superiores vêm entendendo que ele ora poderá exercê-lo de maneira total, não respondendo a nenhuma indagação, ora poderá exercê-lo de maneira parcial, respondendo, por exemplo, apenas às indagações da defesa. Então, cuidado com isso, porque nós, como promotores, sendo muito honesto aqui, falando entre colegas, né? Quando isso acontece comigo, eu fico indignado. A minha vontade, de fato, é não permitir que ele responda nenhuma pergunta, nem mesmo as do advogado. Agora, cuidado com isso, porque se o juiz negar, amanhã é bem possível e provável que ele consiga essa nulidade declarada, por exemplo, pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, a depender do caso, você vai ter que refazer a instrução na primeira fase, você vai ter que refazer um plenário do júri. Então, apesar de você não concordar com o que eu acabei de dizer, talvez seja interessante trabalhar de maneira mais pragmática, né? Evitando-se uma nulidade que não atende aos interesses de ninguém. Para concluir a minha exposição quanto às nulidades na primeira fase do plenário do júri, eu não poderia deixar de citar a pronúncia. Quando a gente estuda processo penal e quando a gente atualiza os livros, pessoal, sem dúvida alguma, na primeira fase, a maior fonte de nulidades reside na pronúncia. Então, nós, como promotores de justiça, temos que dispensar uma atenção muito especial à pronúncia. E quanto a ela, quais são as nulidades que vêm sendo declaradas? E por isso, chamo sua atenção. Primeira delas, a legalidade da pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Se o colega pegar o Código de Processo Penal e der uma olhada no artigo 155, a gente sabe que o juiz não pode formar sua convicção com base exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ou seja, ele pode até usar aquilo produzido na fase investigatória, mas desde que o faça de maneira subsidiária. E segundo os tribunais superiores, esse raciocínio também é válido para a decisão de pronúncia. Ou seja, juiz sumariante não pode pronunciar acusado com base exclusivamente nos elementos informativos do inquérito. Cito para vocês, por exemplo, uma decisão de 2020 do Supremo, o HC 180-144, do STJ, sexta turma, o HC 589-270. Outra questão, quanto à fundamentação da pronúncia. Na visão dos tribunais superiores, colegas, também não se admite pronúncia fundamentada exclusivamente com base em depoimentos indiretos, o famoso ouvir dizer. Então, imagine você que na primeira fase, todas as testemunhas sejam essas testemunhas os chamados depoimentos indiretos. Você viu o acusado atirando? Não.
Na verdade, eu ouvi uma pessoa que disse para mim que viu o acusado efetuando os disparos. Na visão dos tribunais superiores, cito mais uma vez, sexta turma do STJ, agravo regimental no recurso especial 1681538, em que o STJ entendeu que a pronúncia teria se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam tomado ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria ordenado a morte da vítima. O STJ entendeu que essa pronúncia não estaria devidamente fundamentada e, por isso, reconheceu sua nulidade. Concluindo a pronúncia, colegas, sem dúvida alguma, a principal causa de nulidades da pronúncia, Dani, é a sua fundamentação e a chamada eloquência acusatória. Geralmente, em sala de aula, lá no G7, eu brinco que é quando você põe o estagiário para fundamentar a pronúncia. Ou, às vezes, né, pessoal, aquele colega juiz que nunca trabalhou no júri. Ele trabalhava no cível, teve que substituir o colega, ou ele trabalhava numa vara criminal comum de tráfico de drogas, e de um dia para o outro ele foi jogado lá como juiz sumariante. Qual é o problema? O problema, colegas, é que quem está acostumado a fundamentar uma sentença condenatória precisa entender que a pronúncia, ela demanda uma fundamentação, como toda e qualquer decisão judicial. Mas é uma fundamentação, que precisa ser feita de maneira moderada, com termos sóbrios. Aliás, o ideal, à luz inclusive do próprio Código de Processo Penal, artigo 413, parágrafo 1º, é que nessa fundamentação o juiz se limite a citar o quê? A prova da materialidade e quais são os indícios suficientes de autoria ou de participação. Por isso, e aí cito para vocês aqui o HC 99.834, em que o Supremo disse, se o juiz sumariante na pronúncia afirmar categoricamente que o acusado é o autor do delito, não se limitando a indicar a existência de indícios, haverá o reconhecimento do excesso de linguagem e a pronúncia terá que ser anulada. Uma questão interessante que se põe aqui para o debate. Renato, mas espera aí. A pronúncia hoje já não pode mais ser lida como argumento de autoridade. Haveria ainda campo para a declaração dessa nulidade? Essa é uma tese interessante, colegas, que foi inclusive trabalhada num julgado pelo ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pronúncia não pode mais ser lida como argumento de autoridade. Por isso, ainda que eivada de uma eloquência acusatória, a nulidade não poderia ser declarada. Certo ou errado? Com a devida vênia, colegas, não nos parece ser a melhor posição. E por que eu digo isso? É verdade, a pronúncia não pode ser lida como argumento de autoridade. A gente, inclusive, se der tempo, vai chegar nesse ponto. Mas, lembre-se, os jurados recebem cópia da decisão de pronúncia, ou seja, tão logo sorteados e prestado o compromisso, o jurado recebe o quê? Uma cópia da decisão de pronúncia. Se ele recebe essa cópia, colegas, é evidente que aquela eloquência acusatória poderá contaminar o seu ânimo judicante. O jurado, todos nós sabemos, ele é facilmente influenciado por uma possível posição do juiz-presidente ou sumariante, quer no sentido da condenação, quer no sentido da absolvição. Por isso que, a despeito de a pronúncia não poder ser lida como argumento de autoridade, o ideal é continuar entendendo que pode haver o reconhecimento de nulidade. Aí surge uma outra questão interessante. Renato, mas o que fazer com uma pronúncia contaminada por eloquência acusatória? Porque para nós, né, pessoal, se a gente não toma cuidado, às vezes você pega a pronúncia e lê só o resultado final e não se atém ao seu corpo. E aí a gente não percebe uma eloquência acusatória. Por isso, cuidado que temos que ter. Há alguns anos, Dani,
o STJ vinha reconhecendo que seria possível o chamado, eu até acho engraçado esse termo, envelopamento de pronúncia. Renato, como assim? Colegas, imaginando, por exemplo, aqui os autos do processo, se esta pronúncia estivesse contaminada por uma eloquência acusatória, qual era a orientação do STJ? Você pega os autos do processo, dobra a pronúncia, coloca num envelope e lacra, e põe aqui, né, no finalzinho do processo, para que ninguém tenha contato com ela. Aliás, o STJ tem até julgados admitindo que você pode riscar trechos, você pode rasurar trechos ínfimos da decisão de pronúncia, exatamente para não ter que declarar essa nulidade. Cuidado com isso, essa orientação acerca do envelopamento de pronúncia, ela não é admitida pelos tribunais superiores. Por isso que eu disse que é um vício gravíssimo. E por que não? Colegas, a pronúncia, convenhamos, assim como uma denúncia, ela é uma peça essencial do processo. A pronúncia, acabei de dizer, ela é entregue aos jurados, ela é a principal fonte dos quesitos. Como é que eu posso imaginar que eu vou levar adiante um processo perante o tribunal do júri sem a pronúncia nos autos, ou, ainda que nos autos, envelopada, impossibilitando que as partes tomem contato com ela, que o jurado possa ler a pronúncia? Impossível. Então, esse envelopamento da pronúncia tem sido rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal e o próprio STJ, colegas, cito aqui a título de exemplo, o agravo regimental no RESP 1442.002, vem afastando esse envelopamento. Quer dizer, hoje, o próprio STJ descartou sua jurisprudência anterior e hoje entende que já não cabe mais o envelopamento de pronúncia. A solução, portanto, bem ou mal, será o reconhecimento de uma nulidade absoluta. Para concluir a primeira fase do júri, Diego, Dani, Monique, prisão preventiva. Colegas, extremamente importante falarmos sobre a prisão preventiva ao final da primeira fase. E por quê? Sabemos que hoje já não existe mais aquela prisão decorrente de pronúncia para o acusado reincidente ou portador de maus antecedentes, como havia antigamente um efeito automático da pronúncia. Hoje, se o indivíduo for preso ou tiver que permanecer preso por ocasião da pronúncia, esta prisão será uma prisão preventiva. Artigo 413, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Uma questão extremamente importante e que aqui me permito humildemente chamar a atenção dos colegas seria em relação a quê? Muito cuidado com essa preventiva por dois motivos. Primeiro, lembre-se de destacar em alegações orais ao final da primeira fase, lembre-se de reservar um tempinho para você pedir ao juiz esta prisão preventiva, sobretudo para aquele que já estava preso. Colegas, ainda é comum, agora no ano de 2021, os tribunais superiores relaxarem preventivas de réus presos, porque na hora da pronúncia ele já estava preso. E o juiz se esqueceu de que tem a obrigação de fundamentar a necessidade da manutenção dessa preventiva. Então lembre-se disso. Primeiro, fundamentação necessária quanto à preventiva, seja no caso de decretação por ocasião da pronúncia, seja no caso de manutenção de uma preventiva que já perdurava ao longo de todo o iudício accusationis. Outro detalhe importante, é possível nessa fundamentação que o juiz se utilize dos mesmos fundamentos outrora utilizados, né? A chamada fundamentação per relationem, aliundi, desde que, obviamente, indique a manutenção desses mesmos fundamentos. E uma outra questão fundamental, colegas, cuidado para fazer a interação do parágrafo 3º do 413 com a nova sistemática das medidas cautelares. Vamos lembrar que o pacote anticrime alterou vários parágrafos do 282 e hoje deixou claro
que, pelo menos em regra, nem mesmo em audiência de custódia, juiz pode decretar a prisão preventiva. Então, eu diria que, de maneira prudente e pragmática, para evitar um habeas corpus, uma liminar ou um relaxamento de prisão, manifestem-se quanto à prisão preventiva, requerendo fundamentação do juiz, exatamente para não dizerem amanhã que o juiz teria decretado uma preventiva de ofício, que ele teria mantido uma preventiva de ofício. Então, desse jeito, você acaba conseguindo evitar uma possível nulidade. Colegas, eu fecho a primeira fase do júri e agora, no meu tempo restante, eu falo sobre possíveis nulidades na segunda fase do júri. A primeira nulidade que me vem à cabeça, Dani, seria qual? Em torno da plenitude de defesa. Ou seja, sabemos que em muitas situações a própria defesa atua de maneira deliberada a evidenciar uma ausência de defesa, para que amanhã possa, então, suscitar uma nulidade. Agora, verdade seja dita também, colegas, em muitos casos, a gente percebe que o acusado, de fato, estava indefeso. E caberia a nós, como promotores de justiça, zelar por uma melhor observância da plenitude de defesa. Eu cito aqui algumas decisões, tem uma que eu sempre chamo a atenção no Supremo, o HC 85969. Um advogado dativo, colegas, foi nomeado com 2 dias de antecedência para o júri. E aí chegou lá, falou por poucos minutos, não que tempo seja sinônimo de qualidade, falou por poucos minutos e pediu a absolvição por negativa de autoria. O que o Supremo fez? Reconheceu a violação à plenitude de defesa e, consequente, anulou o julgamento como um todo. Cuidado com isso, colegas. Aqui eu diria que o ideal é trabalharmos com aquele mesmo prazo de 10 dias previsto para a nomeação da Defensoria Pública quando o advogado abandona o processo. Legal? Então, quer dizer, se vai fazer um júri, se vai haver a nomeação de um dativo, diria que o ideal é observarmos aquele prazo mínimo de 10 dias. É bem verdade que num caso complexo em que o juiz deu 12 dias, o Supremo, na lavra do ministro Dias Toffoli, entendeu que 12 dias seria um prazo desarrazoado e também anulou o processo. Mas aí também fica complicado, né? Saber qual é o juízo de proporcionalidade de cada um dos ministros dos tribunais superiores. Eu prefiro me ater ao que diz a lei. Então, se a lei diz que eu devo respeitar o prazo de 10 dias, eu acho que esse é o melhor caminho, de modo a se evitar uma possível arguição de nulidade. 2. Uma outra nulidade, Dani, Diego, Monique, que eu já posso antever que vai acontecer muito, colegas. Qual é? A nulidade decorrente da utilização da tese de legítima defesa da honra. Eu não quero, o Dani vai até cortar o sinal, ele dá o toque para o Vladimir e corta o meu sinal aqui na hora, eu não quero invadir a palestra dos demais colegas. Aqui de cabeça eu não estou lembrado qual colega vai falar sobre a ADPF 779, em que o Supremo diz que é inconstitucional a tese de legítima defesa da honra, por contrariar a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida, igualdade de gênero e assim por diante. A DPF 779, agora de março de 2021. Mas o que é matéria minha, palestra falando, seria a tese terceira, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, colegas, nessa ADPF. E eu vou me permitir fazer a leitura. Porque a terceira tese fixada pelo Supremo foi, abre aspas, a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra ou qualquer outro argumento que induza a tese nas fases pré-processual ou processual, bem como durante o julgamento perante o júri, vírgula, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Colegas, a decisão do Supremo é de março desse ano e, lendo a decisão, a gente, como professor de processo penal, já pode visualizar que isso aqui
sobretudo pelos próprios dizeres da súmula do julgamento, sob pena de nulidade, certamente será muito usado no plenário do júri. E por quê? Porque, à luz do que foi exposto no início da nossa palestra, a gente já consegue antever, Diego, que em muitos casos, diante de uma impossibilidade de defesa em relação ao mérito, sei lá, imagine um caso com várias testemunhas presenciais, imagens de câmeras de vigilância eletrônica, quer dizer, a prova mais robusta que você conseguir imaginar. E essa prova produzida demonstrando que o acusado seria o autor do delito. Vocês conseguem antecipar qual tese poderá ser utilizada pela defesa? Pois é. Imagine um caso sem muita perspectiva de êxito, a defesa então resolve fazer o quê? Jogar a tese de legítima defesa da honra. E jogar por quê? Exatamente para depois pedir essa nulidade. Já posso, não sei se aqui fazendo um trabalho de futurologista, tentando adivinhar o que vai acontecer, mas isso vai ser muito utilizado, tenho absoluta certeza. Em casos sem muita perspectiva de êxito, a defesa, ainda que sob os protestos do Ministério Público, da própria advertência do juiz presente, olha, doutor, me desculpe, mas o senhor não pode se valer dessa tese de legítima defesa da honra, a DPF 779 vai ser usada. O acusado vai falar alguma coisa em seu interrogatório, a defesa vai explorar isso em sustentação oral. Para quê? Para que, diante de uma possível e muito provável condenação, que amanhã possa sustentar a nulidade. Sem dúvida alguma, colegas, princípio da boa-fé, princípio da lealdade, trabalhado no início da minha exposição. Convenhamos, você não pode trabalhar com essa tese sabidamente inconstitucional para, tão somente depois, em virtude de uma possível e provável condenação, querer se beneficiar dessa nulidade para cassar esse julgamento à luz do artigo 593, inciso 3º, alineado do CPP. Então, na nossa humilde opinião, se a despeito das teses fixadas pelo Supremo na DPF 779, se a defesa insistir em fazer uso dessa tese, ela certamente não poderá recorrer pleiteando a declaração dessa nulidade. A gente já comentou o princípio do non venire contra facto próprio, princípio da lealdade. Se você jogou a tese, você não pode depois querer ser beneficiado por uma possível nulidade. Então, esse é o cuidado que devemos ter. Ainda sobre nulidades, na segunda fase do júri, colegas, uso de algemas. Um problema que nós vivenciamos no dia a dia do júri. No meu caso, na Justiça Militar, a gente pega aí alguns casos, lamentavelmente, hoje, muitos casos de roubo de armamento. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, integrantes do PCC, indivíduos de grande periculosidade. E aí surge o problema do uso de algemas. E aí? Mantenho ou não mantenho o acusado algemado? Sempre que posso falar sobre o assunto, cito, obviamente, a súmula vinculante número 11 do Supremo, cito o parágrafo 3º do 474, mas eu destaco também para os colegas o seguinte, e com a devida vênia aí ao Supremo Tribunal Federal, Dani? É caso de súmula vinculante? Será que os pressupostos para a criação de uma súmula vinculante em torno do uso de algemas estão presentes? Colegas, com o máximo respeito ao Supremo Tribunal Federal, é muito cômodo você criar uma súmula vinculante dispondo sobre o uso de algemas quando você não atua no dia a dia do plenário do júri. Quando você não faz audiências criminais, como o meu caso, no dia a dia, em casos de acusados de gigantesca periculosidade, por conta de uma súmula vinculante, e por conta do medo que naturalmente temos de que um processo venha a ser anulado, o indivíduo permanece sem algemas. Os colegas certamente depois poderão
compartilhar comigo sua experiência pessoal, quantos de nós já não fomos objeto de ataques durante audiências? Eu já fui objeto de ataque. Aliás, no começo da audiência, eu pedi para que o cara integrante do PCC permanecesse algemado. O juiz, à época, citou a súmula vinculante e mandou tirar as algemas. O cara vem para cima de mim durante o plenário do júri. No Paraná, acho que foi no Paraná, Justiça Militar, houve uma fuga durante uma audiência. Os militares da Polícia do Exército alvejaram o indivíduo na fuga e depois foram processados por homicídio. Quer dizer, vejam as situações. Na minha humilde opinião, eu acho que o problema em si não é o uso de algemas, mas sim a exibição, né, midiática do preso algemado. Vamos lembrar do caso lá do Sérgio Cabral. Quer dizer, precisava sair algemado pelas mãos e pelos pés, ainda que necessário. Haveria necessidade da exibição dessas imagens pela imprensa, chamado perp walk? Certamente que não. Então, esse é o problema em relação ao uso de algemas. Eu destaco, todavia, colegas, um julgado recente da primeira turma do Supremo, reclamação 32970, agravo regimental, em que o juiz, acho que foi uma juíza, ela fundamentou a necessidade da prisão com base no que o Departamento Penitenciário Nacional relatou para a juíza. O próprio ministro Barroso disse: a questão da periculosidade ou não do acusado é um assunto de polícia e não do juiz. Ou seja, se a polícia informa que o réu é perigoso, o juiz que normalmente entra em contato com ele pela primeira vez tem de confiar na presunção de legitimidade da informação passada pela autoridade policial. Então, esse é um julgado importante para o dia a dia dos senhores, exatamente para que os senhores possam questionar a própria escolta se ela entende se há ou não necessidade de manter aquele indivíduo preso ou algemado. Havendo necessidade, fundamente com base no que a escolta disse. Um julgado, me parece, muito oportuno, porque acaba compreendendo de maneira mais razoável a realidade que hoje nós vivemos em audiências criminais. Continuando, colegas, e aqui já concluindo, exibição e leitura de documentos em plenário. Aqui a gente vai lembrar do artigo 479, mas o que eu queria falar mesmo é sobre o argumento de autoridade. Vamos lembrar do artigo 478 do CPP, que vai dizer que durante os debates não podemos fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade, nem tampouco ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório. Aqui eu tenho duas observações importantes. Primeiro, você como promotor de justiça, não pode fazer a leitura da pronúncia como argumento de autoridade. Apesar de ser uma zona bem cinzenta para diferenciar uma coisa da outra, os tribunais superiores vêm entendendo que você pode fazer a leitura da pronúncia de modo a expor aos jurados qual é o objeto da acusação. Até mesmo porque, como já disse hoje, os jurados recebem cópia da pronúncia. Então, cito aqui vários julgados, por exemplo, no STJ, o HC 248-617. E uma outra questão importante, apesar de parte da doutrina sustentar que esse rol do 478 é exemplificativo, eu cito aqui no manual o professor Gustavo Badaró, a jurisprudência caminha em sentido diverso. A jurisprudência entende que esse rol é taxativo e logo que você pode fazer a leitura de outras peças sem que haja qualquer nulidade. Então, por exemplo, já se entendeu o Supremo que você pode fazer a leitura de sentença condenatória de corréu proferida em julgamento anterior. O STJ tem vários julgados dizendo que você também pode fazer a leitura dos antecedentes criminais do acusado sem que se possa objetar qualquer nulidade. Colegas, espero, nosso tempo muito curto, né? Mas espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu sempre digo, né, Dani, Diego, Monique, que sou um professor razoável, palestrante nunca fui. Eu gosto mesmo de dar aula, então acabei tomando o horário do almoço dos senhores e das senhoras para aqui, veja a minha pretensão, né, dar uma aula para os senhores e para as senhoras. Mas eu espero que nesses 50 minutos em que estivemos juntos,
É o que eu disse no começo da minha exposição. Se eu tiver conseguido evitar a anulação de um júri, já valeu o meu almoço. Aliás, até porque eu tenho audiência aqui 2 horas, hoje o meu almoço foi embora, porque esse era o meu objetivo. Eu encerro a minha participação, mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês, agradecendo o convite que me foi apresentado pelo Dani, aos colegas do Conselho Nacional do MP, professora Fernanda Marinella. Amanhã, aliás, já estou em outro evento do CNMP pela manhã, organizado pelo conselheiro Marcelo Weitzel, e deixo aí o meu canal de comunicação com os senhores, que é o meu Instagram, Prof. Renato Brasileiro. E deixo também, a leitura dos nossos livros. O Manual de Processo Penal, em sua 10ª edição, já atualizado com os vetos derrubados do pacote e com a nova competência territorial para o julgamento do estelionato, o CPP comentado, o livro de legislação criminal especial comentada, o Manual de Jurisprudência Criminal e também a 2ª edição do pacote anticrime. Eu encerro a minha participação nesse Encontro Nacional do MP do Júri e agradeço a cada um de vocês. Espero que nossa exposição tenha sido produtiva.